Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal favorito da Brasil Paralelo em nova temporada. Boa noite, meu amigo Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Como é que você está? Tudo bem. Eu disse que nós estávamos combinando, você disse que eu estou mentindo. Não, porque, ó, presta atenção, pessoal de casa. Lara chegou aqui e falou: ai, que lindo, nós dois estamos de azul. Eu falei: negativo. Você está louca, querida. Como assim que você está de azul, Lara Brenner? Pra mim será azul marinho, gente. Não, eu tô grávida, eu tenho licença poética. Deixa nos comentários se o vestido de Lara Brenner é cinza ou é azul. Vamos ver quem ganha. Enquete. O Arthur disse que é igual aquele negócio do vestido que era dourado e branco. Dourado e branco ou preto e azul. Ou preto e azul. Bom, enfim. Que claramente era dourado e branco, né? Claramente era dourado. Agora eu já nem lembro mais de cor que cor eu achei que era. E estamos com duas convidadas maravilhosas, muito femininas, para nós falarmos justamente sobre feminilidade e cuidados com o lar. Vamos falar com Laís Salles, que é fundadora da comunidade Entre Esposas. Eu estou lá no Instagram, adoro o conteúdo, inclusive. Bem-vinda, minha querida. Oi, querida. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito prazer. Toda nossa alegria. Um prazer muito grande. Laís, eu já tinha o prazer de conhecer, nos encontramos sem querer. Sem querer. E tive hoje o prazer de conhecer finalmente, né? De ver ao vivo, pegar, encostar, abraçar a querida e competentíssima Cissa Rego Macedo, que é designer de interiores e produtora de um baita conteúdo no Instagram sobre cuidados com a casa, mesa posta, cuidados com a casa de maneira geral. Bem-vinda, Cissa. Tudo bom? Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Eu tô me sentindo assim meio... Parece que é um sonho, porque eu já assisto vocês há um tempão, já assisti várias conversas paralelas, então assim, parece um negócio... Ainda não aterrisei. Poxa, que prazer legal estar aqui com vocês. Prazer. Nossa, estamos com moral, né? Não tô acreditando. Cissa Rego vê nosso podcast. Grande programa da Brasil Paralelo. O maior programa. Cissa Rego assiste ao nosso programa. Tá vendo? Laís, pensa que para nós falarmos sobre feminilidade e cuidados com o lar, talvez seja cuidados com o lar, imagino todo mundo já tenha uma ideia intuitiva, embora eu tenha certeza de que a Cissa vai trazer comentários novos a respeito disso. Mas eu acho que o próprio conceito de feminilidade, às vezes, é meio deturpado. Assim, só pra gente partir da mesma página, o que nós podemos considerar como feminilidade? O que você diria? Olha, Lara, a feminilidade, ela é a condição da mulher, né? Então, assim como o homem tem a masculinidade. Então, a mulher, não existe uma mulher que não tenha feminilidade. Né? A mulher, ela pode, claro, realizar melhor a sua natureza de mulher, se tornando mais feminina, assim como o homem pode realizar melhor a sua natureza de homem, se tornando mais masculino. Agora, como isso se manifesta de uma maneira concreta, é que gera essa confusão. E como a gente está muito acostumado a confundir, né, os acidentais com a essência, a gente acha que feminilidade é aquilo que aparece aos olhos. Né? A gente acha que feminilidade são atributos físicos, que é um modo de ser no mundo, mas que não tem uma única expressividade. Então, cada mulher expressa uma feminilidade na medida em que ela se conecta com a sua essência, com a sua natureza. Né? E acho que ao longo do programa inteiro isso vai... Porque não existe uma definição. Se eu reduzir, a gente pode pensar, existem várias definições, né, do que seria a feminilidade. Então a gente pode pensar que toda mulher, a gente pode olhar para o corpo da mulher e descobrir aquilo que é próprio da mulher. A gente pode olhar para a maneira como a mulher... para a afetividade feminina e pensar aquilo que é mais próprio da afetividade feminina. A gente pode pensar nos símbolos do feminino. A gente pode pensar hoje... A gente está muito desconectado a essa linguagem simbólica, ao universo simbólico. Por isso que, às vezes, é mais fácil a gente recorrer a, argumentações científicas. Então, o que é uma mulher para a ciência? Como funciona o cérebro da mulher? Em que medida ele é diferente do cérebro do homem? O fato é que homem e mulher são duas formas de ser radicalmente distintas. Eu acho que, partindo desse pressuposto, né, de que existe uma diferença essencial aí, em que não quer dizer uma desigualdade no sentido da dignidade, os dois são igualmente dignos, mas existe uma diferença e que são diferenças que se complementam, são diferenças que elas não rivalizam, mas que elas se encontram, né? Uma se encaixa à outra, né? A característica. Excelente.
Como que você vê isso, Cissa, a feminilidade? Olha, eu acho que existe uma coisa muito essencial que se manifesta, muito ligado à criação, e eu gosto de pensar nisso tocando a eternidade. Porque eu acho que ao longo dos anos e dos tempos e das manifestações culturais desde que o mundo é mundo, vai sempre existir uma essência que é polarizada, oposta, como se fosse yin e yang, sol e lua, que está muito ligada aos símbolos. E acho que o feminino, ele tá nesse lugar que toca a eternidade, que independentemente do tempo que a gente tiver, ele vai se manifestar. E dentro do coração das mulheres, né? Eu acho que ele vem muito com a essência, mas acho que essa força feminina e os atributos, as características, os homens também tocam, e assim como as mulheres tocam esse encontro do lado masculino, e isso se integra e se complementa de um jeito muito natural. Só que a gente não pode se desequilibrar. Eu acho que no tempo de hoje, as coisas vão se polarizando por um lado, vão se polarizando por outro. E eu acho que eu gosto muito de pensar no conceito de equilíbrio, mais ligado à nossa essência. Aquilo que a gente foi feito, aquilo que deixa a gente feliz. Eu acho que a mulher e o homem também, quando estão desequilibrados, eles não ficam felizes. Desarmonia com a natureza. Ficam em desarmonia com a natureza. Aí Quando sai do seu polo, assim, né? Exato. Começam a vir as agressividades, os descontentamentos, as depressões, mas eu não quero jamais que a gente torne isso um estereótipo, uma caricatura. Eu tenho pavor disso. Eu acho que a gente tem que ser mais profundo, a gente tem que tocar a eternidade, vencer o tempo. Daqui a 200 anos, o que vai ser a feminilidade e o que foi há 200 anos atrás? Inclusive, a gente quer falar sobre essa questão estereotipada, caricaturesca também, que a gente vê, né, nessa feminilidade, na modéstia e tal. Vamos entrar um pouco nisso. Mas eu queria voltar ainda para essa questão da feminilidade, né? E eu, de um ponto de vista masculino aqui da mesa, né? Devia estar com a camiseta Lugar de Fala. Ele tem essa camiseta. A gente pensa assim, né? Acho que a maioria dos homens e tal, não sei se as pessoas em geral, quando a gente olha pra feminilidade, assim, isso já remete a um aspecto exterior nas mulheres, né? Como se é a mulher que ela fala baixinho, fala com calma, é a mulher que ela se senta de determinado jeito, que se veste de determinado jeito. Ela não é estabanada. Ela é delicada, ela, sabe, ela é a mulher perfeita, aquela coisa, ela fala com calma, ela não fala palavrão, sabe? É isso, ser feminino então é isso. Eu tô ferrada então. Essa aí já dá três passos pra trás. Já tô colérico. Como é que faz com as coléricas? Um quarto tá fora, né? Já vamos falar, concentrem nas melancólicas, nas fleumáticas e nas sanguíneas. As sanguíneas estão fora junto Mas com as esse coléricas. aspecto- Vive roxa. Mas por que a gente acha então que é esse aspecto exterior, assim? Eu acho que tem um lugar da força da mulher. E que eu custei muito pra aprender. E faço disso um exercício diário. E que eu acho que a mulher, ela ganha muito quando ela conquista pela doçura, pela mansidão, pela calma. Eu acho que tem uma bem-aventurança. Tem uma bem-aventurança aí, que é bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não é o céu, nem o reino dos céus, nem a eternidade, não. Os mansos possuirão a terra. E eu acho que a mulher, quando ela se conecta com essa docilidade, com essa mansidão, quando ela consegue se equilibrar, porque a mesma mulher que pode ser tudo isso aí que você falou, fala baixo, não fala palavrão, pode ser a mesma louca que se desequilibra, que grita, que dá uns ataques, uma louca. Então, assim, eu acho que a mulher, ela precisa se equilibrar. E eu acho que o desequilíbrio é uma característica feminina, entendeu? Porque a gente pende muito, todo o nosso ciclo menstrual, metade do mês a gente tá sangrando, metade do mês a gente tá enchendo, no metade do outro mês a gente tá esvaziando. Então a gente tem que se conectar com essa nossa natureza quase mercurial e assentar isso com serenidade. E eu acho que quando a gente tá agressiva, rude, a gente se desequilibra e a gente
perde. Eu aprendi isso a duras penas. Queria ter aprendido mais cedo, sabe? Eu acho que todas as vezes que eu consegui me controlar, que eu consegui baixar o fogo e controlar o fogo, a civilização, né? A gente consegue construir Dominar com o fogo. dominado, porque é uma virtude, é um autocontrole, né? E acho que se a gente vai para ser beligerante, grossa, agressiva, não tô dizendo que eu não chego nesse lugar, não. A gente só perde. É isso. Você ia falar alguma coisa, Laís, desse Sim, aspecto várias exterior. coisas, várias. Por favor. Então, em relação ao aspecto exterior e em relação aos temperamentos, eu quero falar uma coisinha depois, só pra não esquecer. Tá, depois vou me até lembra se eu anotar esquecer. aqui, Isso. pode deixar. Em relação ao aspecto exterior, é muito interessante porque, de fato, quando a gente pensa em feminilidade, foi até uma coisa que eu falei contigo, né? A gente pensou, o que não pode faltar? Foi a primeira coisa que eu coloquei, né? Assim, de associar a feminilidade à aparência, à exterioridade. E isso tem um sentido. Tem um sentido que, claro, como a gente tem uma visão deturpada da realidade, a gente vai tateando, né? Pra achar essa essência, a gente começou falando que tem uma essência. Eu acho que esse é o nosso pressuposto. Mas quando a gente pensa de que a mulher, ela se expressa muito corporalmente, isso fala de quem é a mulher também. Eu acho que aí a gente começa da importância do corpo para a própria natureza feminina. E a Cissa falou aqui, nós somos cíclicas. O nosso corpo tem um formato que expressa muito quem nós somos, né? O nosso corpo, ele é um receptáculo. O nosso corpo, ele aponta para a nutrição. Então, o nosso corpo, ele tem um acolhimento, a nutrição, a curva que já aponta para o ciclo, justamente para o movimento. Então, o nosso corpo, ele está muito ligado à nossa maneira de nos conectar com a realidade. E por isso que quando a gente fala em feminilidade, a gente pensa em aparência. A gente fica tentando buscar qual é a aparência que resume isso. Só que não é uma aparência em concreto. É a aparência enquanto ideia. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Pode ser um pouco difícil, um pouco abstrato. Em que sentido? A gente sabe que o corpo da mulher fala de quem é a mulher. Agora, não é um corpo único, é um corpo arquetípico. É isso que eu ia falar, é um arquétipo. É a corporeidade, a materialidade. Por isso que quando é uma a gente ideia pensa geral, abstrata, que cabe em qualquer mulher, né? Exatamente. É o fato de que a mulher tem uma relação com o corpo, que é uma relação essencial, que não é uma relação acidental. Ela se realiza pelo corpo e o corpo dela interfere muito diretamente na alma dela, né? Por isso que todo o cuidado com o lar, o cuidado com a beleza, o cuidado com a aparência é algo que diz tanto respeito à mulher. E quando ela se descuida e se desconecta totalmente da concretude da realidade, ela vai se afastando de quem ela é. Excelente. Entendeu? Então não é... A gente fala assim, a mulher, para ela ser feminina, ela tem que estar em casa. Não. Mas a mulher, ela tem uma dimensão concreta, ela tem uma dimensão corpórea mesmo, uma dimensão material que remete à essência. A matéria da mulher, ela é um símbolo da sua própria natureza, de certa forma. Por quê? Porque a mulher, ela é... Aí a gente vai falar, ela é o arquétipo da criação. Por quê? Porque a criação é aquilo que recebe o dom de Deus, né? E que tem como missão se voltar a Ele, se entregar totalmente a Ele. E o corpo da mulher, se a gente for pensar, ele é isso. Ele é um corpo de entrega. Ele é um corpo de entrega que recebe para entregar. Que recebe para entregar. O que a mulher tem? A mulher, ela não tem nada para dar além do dom de si. E o que a criação tem a dar para Deus, por exemplo? Nada, a não ser o próprio dom de si. Então ela é criatura por excelência. Exatamente, por isso que ela foi a última criatura a ser feita. Faz muito sentido. Cissa, e é engraçado, nós estávamos falando que nós estamos perdidas, né? As coléricas e as sanguíneas. Quando nós pensamos, principalmente nesse universo mais conservador, há muita gente falando sobre esse assunto, mas eu fico com a impressão de que às vezes é uma coisa superficial. Às vezes eu fico com a impressão de que é assim, aquela mocinha um pouco infantilizada, assim, acho que ela até perde aquela sensualidade, assim, ela fica meio infantil, aí um vestido de florzinha, nada contra nada disso, claro, tá? Nenhuma lógico. dessas coisas isoladamente, mas é porque conjuntamente elas ficam... Viram um estereótipo. Viram caricatura, um estereótipo. Aí aquele vestido de florzinha servindo um cookie saindo de uma propaganda de margarina. Assim, você tem a impressão de que ela nem anda e nem fala. Ela flutua e canta, sabe? Aquela coisa. E eu vejo muita gente vendendo isso como se isso fosse ser feminino por essência.
como nós estamos falando de personalidades, então a Laís tem uma personalidade, você e eu são completamente distintas, eu poderia dizer que a feminilidade se manifesta com um arquétipo que é inerente à feminilidade, como a Laís bem disse, mas com peculiaridades de cada uma, sem que a gente se perca nesse meio. Deu pra entender? Você quer dizer que cada uma vai ter suas características, mas por outro lado vai ter um fio condutor, um elo que vai unir todas. Perfeito. De uma forma que façam da gente uma característica, uma criatura, uma identificação. Acho que. O que eu acho? Eu acho assim, elas são diferentes, mas elas são todas femininas. Eu acho que é muito importante a gente se conectar com nossos próprios gostos, com a nossa própria natureza, porque a feminilidade e a estética e o jeito que a mulher vai se vestir, você falou de roupa, né? Que ela vai se vestir, vai se comportar, isso vai ser muito individual. E isso eu acho que essa individualidade a gente não pode perder, porque isso também tem muito a ver com a cultura, com o lugar que você foi criado, com o seu clima. Se você pega hoje em dia, num mundo instagrâmico, globalizado, e você pega todo mundo e bota todo mundo na mesma forma, você tá massificando do mesmo jeito, só que massificando na forma de florzinha. Entendeu? Você tá tirando a individualidade essencial de cada um que diz respeito ao próprio contato com Deus, com contato com a contemplação, com contato com a beleza. O que eu acho que é o norte da mulher, que eu acho que é esse fio condutor, é um estado de contemplação da beleza. E que não quer dizer ficar parado, olhando, procurando uma florzinha na árvore. Não é isso que eu tô falando. A gente precisa da beleza nos mínimos detalhes. E isso nos equilibra demais. É quando a gente sai de manhã, arruma o cabelo. Quando a gente tá bonito, você vai ao cabeleireiro. Você se maquia. Ou quem não usa maquiagem nenhuma, mas que tá em ordem. E que tá se sentindo bem, aciada, bonita. A beleza, ela organiza demais a mulher. E isso não fica só na aparência física dela. Isso externa para o espaço também. Aí que entra um pouco também, que entra muito, totalmente a minha profissão. Sim. Porque não adianta a mulher estar toda uma boneca completamente arrumadérrima nos mínimos detalhes, com a sobrancelha, com o brinco, com não sei o quê, toda completamente em ordem, mas o entorno dela, a casa dela está um caos. Entendeu? O espaço, exatamente, uma vaidade, um excesso, um egoísmo, uma vaidade, e que ela não tá cuidando do entorno dela. Porque você vê, eu já vi isso muito entrando na casa das pessoas, e você vê que eu mais vejo são closets incríveis. O povo gasta em roupa, viu? Gasta em roupa, sapato, maquiagem. É tudo que é ligado para si, né? E closets enormes, com roupas carésimas. E não tenho dinheiro pra reforma, não tive dinheiro pra fazer o sofá, não tive dinheiro pra... E todo o resto não tem dinheiro. Porque aquele todo o resto é quando você tá se relacionando com o outro. Servindo. É quando você tá servindo os seus filhos, seu marido, a família. Quando você tá colocando quando você tá saindo só de você. Então, eu acho que o nosso tempo de hoje bota muita energia em si. Entendeu? A gente, nós mesmos, assim, se eu for pensar, né, quanto a gente gasta consigo, né, e a gente não pensa muito nessa coisa de sair de si pra cuidar do ambiente. Mas tô falando isso pra falar da beleza. Eu acho que o fio condutor da mulher é esse estado contemplativo da beleza, e que cada uma vai se manifestar individualmente com o seu estilo, o seu tipo físico, como você se sente bonita, a cidade que você mora, o tempo, isso tudo vai integrar a sua personalidade. Eu sou eu e minhas circunstâncias, entendeu? São suas circunstâncias que vão te ordenar. Então, assim, quando você pega e massifica todo mundo de um jeito ou de outro, você tá sendo combativa. Aí, tá bom, isso aí é uma resposta para as feministas. Aí as feministas vêm de um lado, aí vem as outras combater do mesmo jeito. Elas estão sendo tão combativas, e estão sendo tão beligerantes, e estão fazendo um cabo de guerra do mesmo jeito. É briga de mulher, e briga de mulher é cabelo arrancado, é gritaria. Não serve pra nada. Né? Completamente. Apesar da cara
parecer enganar ser feminina, se é uma resposta brutal, por exemplo, contra um comportamento feminista, ela já não tá sendo feminina. Porque ela entra na polaridade da disputa e da beligerância, que não é algo feminino. Feminino Mas eu acho que o nosso tempo de hoje, eu acho que tudo isso é muito bom, sabe por quê? Porque permite que a gente reflita e que a gente escolha e que a gente chegue no ponto de tirar os excessos e de encontrar aquilo que realmente importa. E cada uma vai ter no seu espectro de, entre todas as aspas, feminilidade, se manifestando do seu jeito, sabe? Essa coisa da individualidade é muito importante, porque Deus não fez nenhuma pessoa igual, né? Todo mundo, cada um vai ter uma essência própria. E quando a gente tem uma vida interior, uma vida contemplativa, uma vida de reflexão, você vai se conectar com essa sua essência e vai dar bom. Entendeu? Isso você tá falando uma coisa interessante, porque já era uma pergunta que eu… Quando a gente tava montando a pauta e tal, eu falei, tá, mas… como a gente já tem aquele estereótipo da mulher feminina e daquele jeitão e não sei o quê… Da propaganda de margarina. Da propaganda e tal. Aí eu fico pensando, eu conheço um monte de mulheres, né? Que, cara, ou tiveram um filho sozinha, criaram um filho sozinha, mulheres independentes, mulheres às vezes mais explosivas, ou mulheres fortes e tal. Eu fico pensando, às vezes, literalmente, né? Tipo bodybuilders, assim, sabe? Mais masculinizadas, se eu posso botar aí, entre aspas, a palavra. A estética do corpo da nossa geração, o que a gente acha bonito, eu vejo que você malha, eu te acompanho no Instagram, e tá lá mostrando o que a nossa geração, o que a gente acha bonito, nós mulheres, tô nem falando de homem não, nem falando pra agradar homem, não. O que a gente acha bonito em termos de esteticamente de corpo, já é um negócio masculinizado. Sim, entendeu? Mas é isso Quem que eu nasceu quero entrar. no nosso tempo. Mas é isso que eu quero entrar. Então, por exemplo, uma mulher que ela é, sei lá, mais bodybuilder, mais fortona, ou mais agressiva, assim, né? Mais explosiva, mais colericona, ou mais independente, porque teve que criar os filhos sozinho, ou ela faz tarefas consideradas masculinas, então, tipo, ela faz uma reforma de casa, ela troca um chuveiro, faz uns negócios assim, tipo, meio Carlão, assim, sabe? Ela deixa de ser feminina. Ela não é feminina, então, uma mulher dessa. Só pra eu tentar… A Laís disse que não existe mulher que não seja feminina. Então, mas é isso que eu quero, só pra gente também… Porque tem pessoas, mulheres assim, que estão nos assistindo e falam, mas eu não sou a da propaganda. Sou nada disso, não é pra mim esse podcast. Mas gosto de me maquiar, gosto de sabe, sou hétero aqui, gosto de sair com… Gosto de me vestir bem, gosto da minha casa arrumada… Como é que é, assim? Tem um meio termo, não tem? Só pra gente botar tudo na mesma página. Então… Todas as mulheres têm a feminilidade. Mas é óbvio, a gente também não pode dizer assim, todas as expressões concretas de mulheres se aproximam do seu feminino, ou revelam o seu feminino, isso não acontece. Sim. Porque isso quer dizer que nós temos a capacidade de sermos perfeitos, assim, de exercitar todas as virtudes, mas não quer dizer que a gente desenvolva. Agora, é lógico que quando eu vou ser uma pessoa temperante, diferente da Lara temperante, diferente da Cissa temperante, do Arthur temperante. Então, as mulheres também, para exercitar a sua feminilidade, não quer dizer que vai ser igual. Mas tem mulheres que, de fato, se distanciam disso e que não atualizam, digamos, essa potência, por mais que exista nelas. E a Cissa falou um ponto que, para mim, é a chave desse é o que reúne, é o que harmoniza. Primeiro, quando ela fala de beleza. A beleza, ela é um atributo da feminilidade, porque a beleza, ela implica justamente a harmonia. Ela revela a harmonia das partes. E a mulher, ela é um ser complexo. É um ser que, por natureza, tem várias expressões. Então, tem a expressão do olhar para si, tem a expressão do olhar para o outro e tem a expressão do olhar para cima, né? Que é olhar para a eternidade. Se você não tem esse eixo de eternidade, esse espaço de reflexão, esse espaço de intimidade para harmonizar essas outras coisas, você fica numa batalha entre olhar para si e olhar para o outro. Olhar para si e olhar para o outro. Porque você não consegue harmonizar isso num sentido… Você não unifica. Você não se unifica. O que eu tô querendo dizer? Que quando a Cissa fala assim, a mulher… A beleza. Só que o que a gente vê? Quando a gente fala assim, é importante a mulher cuidar da beleza. A gente vê um monte de mulher que fica obsessiva pela sua aparência. Sim. E aí a gente vê a deturpação. Então ficam as mulheres narcisistas que acordam e dormem pensando em si mesmas. Então, não, mas eu tô exercendo a minha feminilidade. Eu tô contemplando o belo. Não, você tá contemplando a si mesma. Mas aí começa aí que tá. Quando começa nesse ponto de um excesso de
aquele narcisismo de se adorar e de se Exatamente. e de se endeusar, você coloca aquela estética e aquela beleza, e aquele corpo e aquela matéria e aquele você num lugar de Deus. Aí você rompeu, exatamente. você passou a se adorar e aí você desequilibra. Assim, acho que isso. Por outro lado, aí vem como surgiu o trabalho da comunidade, que é justamente as mulheres que se dedicam tanto para a maternidade, ou se dedicam tanto para o aspecto exterior, que elas esquecem do cuidado de si, que não é um cuidado de si mesmo. Não é um cuidado, é um cuidado de si mesmo, mas que não é para, a finalidade não é o si mesmo, né? A finalidade da mulher, a finalidade de nenhum ser humano é a si próprio, né? Estou cuidando de mim porque eu sou maravilhosa. Exatamente. Porque Quando eu a mereço. gente fala, né? Então esse discurso, assim, né? O que importa é ser feliz, você em primeiro lugar, isso não realiza o ser humano. Por isso que não traz felicidade. Então todo movimento da alma tem que ser um movimento que vai para fora. Então mesmo quando você cuida de si mesma, você cuida para estar melhor pro outro. E por exemplo, esse cuidado da beleza, esse cuidado no matrimônio, o que a gente vê? Que muitas mulheres começam a ter filhos e só cuidam dos filhos, só cuidam da casa e que se esquecem totalmente do marido, que seria a polaridade que chamaria as mulheres para essa feminilidade mais do cuidado da aparência. Mas aí também acho que o que acontece também, que eu acho que também é aí que o pessoal, quando fala pra se cuidar, pra se arrumar, pra botar a roupa que for, o que eu acho que acontece também? Quando a mulher também é maravilhosa, eu não tenho filho, tá? Eu sou solteira. Mas a mulher que ela tá ali servindo a família, os filhos, e que ela não coloca ela, e que ela acaba ficando ressentida porque ela já não se cuida mais, aí ela se vai se colocando em último plano. E não é, eu, na minha humilde opinião, eu não acho que é isso que Deus quer pra ela. Porque se ela tem uma relação com o pai, com o Criador, se ela bebe da fonte em primeiro lugar, se ela tem uma contemplação, ela vai igual no avião, você coloca a máscara em você primeiro, pra depois você colocar no seu filho. Se você colocar a máscara no seu filho, você vai morrer e seu filho vai ficar e vai dar uma confusão. Então eu acho que essa máscara, que esse ar, esse oxigênio que você busca de Deus, naturalmente ela vai estar integrada, ela vai estar ordenada. Exatamente. E ela vai conseguir cuidar de todo o filho, do marido, da mãe, às vezes uma tia, você vai conseguir se doar e morrer pra germinar, né? Vai conseguir dar frutos. Exato. Você vai, né? Você é o grão de trigo, né? A semente quando você se cultiva, você se cultiva pra se doar. Exatamente. Né? Então, esse que é o sentido. Então, a mulher, ela tem essas dimensões que ela precisa harmonizar. E esse espaço de silêncio que é o que falta, o que a gente fala? Assim, a gente tem as bodybuilders, a gente tem uma estética ficando muito... E tem bodybuilders maravilhosas, que são excelentes mães, que cuidam da família pra caramba. Porque é essa questão, é difícil você olhar e você definir, né? Simplesmente pelo olhar, agora você precisa conhecer, pelas atitudes, pela maneira como ela encara a sua maternidade ou a ausência da maternidade, porque se você vai se fechando e aquilo passa a ser um cultivo dos seus prazeres egóico, exatamente, aí você passa a cultuar a si mesmo, que é quando o ser humano se entra em derrocada, né? É uma expressão mais externa, né? Você tem que se abrir, e esse espaço de abertura, ele surge para todos os seres humanos e para a mulher em especial quando ela tem um espaço de recolhimento, que é o que não se vê hoje. É isso. O grande problema é porque a gente está numa sociedade que hiperestimula e a mulher, ela se vê sem esse espaço para harmonizar as coisas. Sabe quando a gente fala, não, peraí rapidinho, eu preciso assimilar? A mulher precisa assimilar. A mulher, quando ela recebe estímulos, primeiro ela precisa assimilar para depois colocar em prática. Porque senão ela mimetiza, ela reproduz e ela perde o quê? A individualidade que vem da intenção. Que a intenção é você colocar vontade naquelas coisas. Então, assim, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da casa. Eu não tô simplesmente reproduzindo um padrão que eu tô vendo na internet como algo admirável, louvável. Eu entendi que é importante. Eu entendi que é importante. Só que pra você entender, a mulher precisa ter um espaço pra refletir, pra relembrar, pra colocar o coração nas coisas. Porque a gente não coloca o coração nas coisas assim, de uma hora pra outra. A mulher, ela funciona, ela tem um período de latência. Ela germina, ela gera as coisas. Ela não consegue se desconectar. Isso é algo que a gente precisa ter cuidado na relação com os homens, porque os homens, eles fecham e abrem as caixinhas de uma maneira, né? E a mulher, ela é hiperconectada, mas ao mesmo tempo, é que ela demora pra calar as coisas no coração dela. Então, ela não consegue virar a chave assim tão rápido.
né? Então, é esse que é o problema desse consumo exagerado da mídia. Porque a gente fala, a mulher não assiste mais televisão, ela não tem mais influência das novelas, mas ela tem muito mais influência ali De outras coisas. de outras coisas, e ela acaba recebendo um monte de coisa que ela não para pra pensar. Ela não para assimilar se de alguma forma aquilo tá realizando ela como mulher. Ou seja, se ela tá com o coração colocado nas coisas e se ela realmente quer aquilo que ela compra como ideia, não como compra de consumo, que também compra, Sim. compra pra caramba. Mas eu digo, o projeto de vida que ela tá abraçando é de fato o que o coração dela quer? Ou ela tá simplesmente reproduzindo algo com o coração totalmente desconectado? E pra ela se conectar, aí vem a essência da feminilidade, que é justamente esse espaço interior pra conectar, né, essa dimensão feminina do cuidado do outro e do cuidado de si de uma maneira harmônica, sabe? Então, se ela não tem esse espaço para parar, pensar, e aí ela precisa defender esse espaço. Porque a vida é uma loucura. E aí o tempo que ela teria para parar, para pensar um pouco, para ler um livro, para refletir, para ouvir uma música, para ir contemplar o belo enquanto expressão Divina. expressão divina mesmo. E não o belo da maquiagem, o belo do look, o belo, sabe? Se a mulher não tem esse tempo pra contemplar o belo e ir aos poucos, né? Uma mulher cristã, ela faz oração. Ela se conecta com Deus pessoalmente, o que é muito melhor, né? Porque a pessoa de Deus, o que é oração? É falar com Deus e ouvir o que Deus tem pra você. Então, se a mulher tem a fé e ela se conecta com Deus pela oração, é muito melhor. Por quê? Até porque a gente gosta de falar e conversar. Então, se a gente tem uma amiga, é melhor ainda. Mas se a mulher não tem fé e ela não se conecta com o divino, presente na beleza, na realidade, ela não tem esse espaço de harmonizando e de inteirando, talvez nem com tanta consciência, né? Mas ela vai simplesmente, ela é atropelada pelas influências. E ela fica completamente perdida. Porque eu tenho, assim, várias amigas que seguem, por exemplo, no Instagram, alguém que tem um discurso, um modo de ser super feminista e uma outra pessoa que cuida dos filhos com muito esmero. E aí ela entra numa contradição interna, sabe? E é essa contradição que gera tanto sofrimento. Porque ela não sabe o que ela ama de fato. Eu acho que aí que tá. Eu acho que a mulher, né, essa coisa de separar. Eu acho que é uma coisa que é comum a gente. A gente precisa de se interiorizar, de se ouvir, desse silêncio, essa coisa da caverna, essa coisa pra dentro, o próprio corpo feminino, o próprio. Entendeu? A genitália, a mulher recebe essa necessidade de. E eu faço, falando em causa própria, quando a gente fala assim, isso me deixa feliz, isso faz bem, ou eu tô reproduzindo uma coisa que falaram pra mim que era bom. Eu tô seguindo a boiada. O que me deixa bem mesmo? Aí você começar a ter essa personalidade. Porque às vezes não é prazer, é pura dopamina. Não é felicidade, é pura Estímulo. dopamina. Só então estímulo. você pensa que você tá feliz, mas na verdade você tá com a dopamina lá no alto. De fato não tem felicidade. É isso, você É a entrar em dimensão interior. contato, essa dimensão interior, eu acho que é próprio da mulher precisar ficar em silêncio. Você não viu aquele... Tem um meme engraçadíssimo que fala assim: mulher foi pra cadeia pra poder ficar em paz. Já viu esse? Que a mulher foi pra cadeia. Ela fala que a mulher foi pra cadeia pra poder ter sossego, ter um tempo de sossego. Porque você vê essa necessidade e eu vejo assim, quem tem filho, marido, tem muitas coisas pra equilibrar. Eu penso que isso é um desafio pra mulher. Muito. Conseguir encontrar esse lugar de silêncio e interiorização, porque isso nutre demais. E isso vai te dar as respostas. E vai dar o sentido para as coisas que você faz no outro resto do dia. Porque senão você faz o dia, o dia se torna automático. E se você se desconecta do sentido da realidade, tem uma hora que você termina o dia falando o quê? Eu não aguento mais. E é o que a gente vê as mulheres falando: eu não aguento mais. Chuta o balde, vai Eu tô embora. cansada. Mas também cansada, essa né? coisa de você ser perfeita, essa cobrança, isso também não vai te fazer feliz, sabe? Assim, eu digo assim, essa coisa de você, a casa tem que estar perfeita, o cabelo tem que estar perfeito, os filhos todos arrumados, todo mundo estudado. Porque essa ideia do estar perfeito, você tá comprando a aparência. Porque quando você tá comprando o interior, você entende que o cultivo é importante, você entende que o caminho é importante, sabe? Eu tava pensando nisso essa semana. O quanto a gente desvaloriza, por exemplo, a importância do cansaço. O cansaço no dia a dia, ele é extremamente pedagógico. O cansaço com cuidar das coisas, ele embota um pouquinho a nossa sensibilidade, porque a gente vai se tornando menos capaz até de usufruir as coisas. Mas ele torna a gente em contato com o essencial, sabe? Ele
ele educa a nossa sensibilidade muito acostumada a ser o tempo Obriga a gente a parar. Oi? O cansaço obriga a gente a parar. E obriga a gente a desacelerar no sentido assim… quando a gente tá muito cansado, por exemplo, a gente não quer ir pra festa, a gente não quer uma coisa oba-oba, a gente quer simplesmente o silêncio. A gente quer… É um indicativo do corpo de que a gente precisa agora fazer esse movimento pra dentro. E aí vem o que eu acho sensacional do trabalho da Cissa aqui. Porque o que é o dentro, por essência da mulher? Então, quando a gente fala assim, a gente falou, né? A mulher é muito conectada ao corpo, é conectada à matéria, ela tem essa dimensão cavernal, ela tem essa dimensão, assim, que ela é pra dentro. Aí que o cuidado do lar expressa muito a feminilidade. Isso não tem nada a ver com… uma posição reacionária, retrógrada, de que a mulher tem que ser dona de casa. Né? Machista, patriarcado, não. Simplesmente tem a ver que o espaço íntimo, esse espaço íntimo é o espaço em que a mulher, ela se conecta. Ela se conecta com as coisas, ela se conecta com quem ela é. Né? Cuidando desse espaço interior. A mulher, ela é a dimensão interior. E aqui que a gente percebe que um mundo em que o espaço interior, né, é arquitetônico, mas que… É o que caos. ou totalmente desvalorizado, a gente tem uma sociedade extremamente materialista, uma sociedade extremamente voltada para força, para agitação, porque o homem no mundo, ele com essa força, o que ele exatamente, ele consegue, o que a força consegue? Agitar a realidade, mas ela não dá o sentido para as coisas, entendeu? Então sempre foi esse duplo movimento, o homem tocando o movimento ali da história, agindo e para fora, e a mulher dava o sentido que fazia reunir a realidade e fazer esse pêndulo da história, né? O para dentro e para fora, o para dentro e para fora. E a gente perde isso quando o trabalho, a vida no lar, a intimidade em casa deixou de acontecer, Compensa falar um pouquinho da casa, então. O que eu acho? Cuidado com a casa, expressa essa feminilidade. Como é que você se sente, assim? Como é que você começou a tua trajetória? Como é que você foi se descobrindo nisso? Então, Arthur, eu sou advogada, né? Até os 35 anos eu advogava, trabalhava com direito tributário, trabalhava num escritório de advocacia, morei aqui em São Paulo, trabalhava no Rio. E sempre totalmente diferente de design completamente interior, diferente, um mundo completamente corporativo, esse mundo pra fora da advocacia, e que muitas vezes a gente tem até que se masculinizar no sentido que você tá ali trabalhando e você não quer que o cara te dê uma cantada, você tá lá, aí você tá de terninho e você tá lá com aquele cabelo, você tá ali, você tá trabalhando, você quer ser respeitada, você não quer, você tá executando o seu papel funcional, numa profissão que você gosta e tá tudo certo. Mas essa Cissa da advocacia, ela, quando foi montar a primeira casa, quando eu fui sair da casa da minha mãe, meu pai já tinha falecido, mas quando eu fui montar minha primeira casa, e eu sempre gostei muito de arte, sempre frequentei muito museu, sempre gostei muito de essa parte, sempre gostei muito de casa, a minha mãe sempre gostou muito, a casa da minha mãe sempre foi bonita, minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe é uma mulher que ficou viúva com 53 anos e educou os 4 filhos, ela tinha dois filhos na faculdade, 2 no colégio, e minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe depois se reinventou profissionalmente com 60 anos, fez uma outra transição de carreira. Minha mãe é aquela mulher que bancou a casa com muito trabalho e com muito amor. E ela é esse equilíbrio que eu vejo da mulher que segurou as pontas e que batalhou e que construiu tudo isso. Que não deixou de ser mas feminina. que não deixou. A minha mãe é extremamente feminina. Minha mãe é extremamente dona de casa. Ela é aquela mãe chata, do arquétipo da mãe, que vai pegar no teu pé. Os meus seguidores morrem de rir da mamãe. Olha, ela é engraçadíssima. Não, ela é. A mamãe, assim, ela chega a ser. Maria Cecília. Ela é uma figura. Então, eu tive esse berço dessa coisa familiar, que não é só da minha mãe, que vem da minha avó, que vem das minhas tias. E eu sou de uma família, eu posso até dizer que eu venho de uma família completamente feminista, porque minhas tias todas super trabalham, todas. Todo mundo na minha família se separou, o que é um dado triste, sabe? Eu não queria que tivesse sido assim, mas digo assim, das gerações, das irmãs da minha mãe, das irmãos do meu pai. E todo mundo ali, eu digo o seguinte, não sou aquela família perfeita, entendeu? Mas dentro desse perfil de mulheres que sempre trabalharam, que cuidavam dos filhos e que construíram a vida com o próprio trabalho, todas elas sempre amaram muito a casa. A minha tia tem um buffet, a minha tia
super craque com o negócio de comida e de mesa posta e de guardanapos, de coisas. Então, esse cuidado que eu recebi de berço, que é uma sabedoria oral que passa da bisavó, que passou pra minha avó, que passou pra minha mãe e que chegou na gente, é uma sabedoria e um conhecimento em relação ao trato da casa que não está disponível nas universidades, que não está na faculdade de design de interiores, que não está na faculdade de arquitetura, que não está no nosso tempo. Por quê? Porque as mulheres foram perdendo essa, naturalmente. Todo mundo no mercado de trabalho, trabalhando. Eu mesma, quando fui educada, quando a gente era criança, assim, você tem que estudar, tem que falar inglês, tem que falar francês, tem que ir pra faculdade, não depende de homem nenhum. Você tem que cuidar teu você tem. Não tem seu marido, seu diploma, não cheguei a ouvir tão forte assim, não. Mas do tipo assim, que a independência é importantíssimo. Claro que isso tudo e foi muito importante. Mas um pêndulo que deixava de lado completamente esse cuidado da casa, como se isso fosse menos. Tanto contando um pouquinho da minha história, quando eu larguei a advocacia, que eu tava numa fase que eu não tava bem, que eu estava super deprimida, e eu sou uma pessoa super alegre, super agitada, e eu não tava bem, tava tomando antidepressivo, tava triste, eu tava cinza, eu tava numa fase que eu não queria virar sócia do escritório, era uma das advogadas mais sêniores do escritório, eu não queria mais crescer ali naquela carreira, aquilo não mais me respondia, eu tava triste, e comecei a fugir, com todas as aspas, pra minha casa, que eu fui morar sozinha, fui arrumar a minha casa, aí fiquei a louca da casa. Aí arrumava, comecei a prestar atenção em coisas de decoração, comecei a ver revistas de decoração. A natureza gritou. Eu comecei a cuidar dessa coisa da casa e pegando as coisas da mamãe e arrumando. E aí comecei, as minhas amigas começaram a falar: ai, me ajuda também, nossa, sua casa tá linda, você devia trabalhar com isso. Aí encurtando essa história, eu cheguei à conclusão que eu poderia trabalhar com isso, mas isso seria dar um recuo profissional, porque eu já era independente, já morava sozinha, já pagava todas as minhas contas. Eu tive que voltar pra casa da minha mãe pra mudar de profissão, e que foi uma atitude de extrema humildade e de vulnerabilidade, de eu voltar e falar: peraí. Foi uma atitude difícil que me colocou, entre aspas, com todos os passos pra trás, e encontrei nessa profissão uma vocação, sabe? Eu amo casa, adoro tudo que é relacionado num primeiro momento, a parte de design, de arquitetura e a parte dos espaços, mas o que eu fui descobrindo na vida, no Instagram e no comportamento com as pessoas, quando a coisa começou a ser mais compartilhada, foi que a casa não era só a parte de arquitetura e decoração, de design da cadeira assinada do fulano, da coisa, da tendência, da feira de Milão, porque isso não responde. Se eu tivesse que ficar só aí, eu amo arquitetura, eu amo decoração, e adoro, e vou a tudo que é feira, adoro arte, vou à feira de arte contemporânea, eu vou a tudo. Gente, eu vou a tudo. Eu sou uma pessoa que entro e saio, e vou nos lugares, e vou tirando a minha opinião, e vou integrando, para o que responde à casa do nosso tempo de hoje. Então, nesse aspecto do uso da casa, eu aliei um conhecimento oral que passa de mãe pra filha e que não passa mais, porque parou numa geração pra cima, porque ninguém falava mais disso, ninguém mais recebeu isso, e trouxe isso, integrei isso com a minha profissão como designer de interiores. Tem um escritório de arquitetura e design lá no Rio, que eu comecei a postar o conteúdo no Instagram, e naquela velha fórmula que você começa a postar e todo mundo começa a querer, e acabei fazendo os cursos, né, que é o Decore a Casa e o Decore a Mesa. Mas a grande surpresa da minha vida é o Decore a Mesa. Porque o Decore a Mesa, que é o curso que eu passo ali, aquele conhecimento oral que eu aprendi na minha casa, que é aquilo que, entre todas as aspas, valia menos. Gente, eu estudei Direito na PUC, eu fiz pós em Direito Financeiro e Tributário na UF, eu fiz Direito Civil Constitucional na UERJ, eu estudei Design Interior, eu tô completamente diplomada e estudada e toda, mas aquilo que eu aprendi com a minha mãe e dentro de casa, do uso da gestão da casa, é uma das coisas que mais me projetou, e não foi um projeto meu. Assim, eu não acordei de manhã e falei assim: agora vamos descobrir aqui o que vai dar dinheiro na internet. Da minha família. Nada disso, não era isso. Era o seguinte: a gente entrega o projeto, só que não basta eu escolher a cadeira certa, a mesa, o quadro, e eu tá tudo ali. Aquela casa tem que ter um uso. Aquilo tem que servir
Aquilo não pode ser uma coisa em si mesma. Tem que ter uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. Fica um monte de cadeira solta, ninguém senta nas cadeiras. Ninguém senta, todo mundo vê a televisão jogado no sofá, ninguém mais coloca a mesa. É só bonito, é só a imagem. Só matéria. Tem umas casas dessas que a gente vê no YouTube de rico, tem 50 cadeiras na casa. Fala, pô, mas vai dar uma festa pra 100 pessoas aqui? É umas coisas assim que tu fica, cara, mas pra que tanto lugar assim? Não, assim, a parte da arquitetura e do design eu amo. E eu adoro espaços bonitos e casas bonitas. E vejo o trabalho de várias coisas. É uma coisa que faz parte do meu trabalho. Mas isso em si, se isso não tiver a finalidade de servir a serviço da família, a serviço das pessoas, dos amigos, não só, porque hoje em dia a família também são muitos amigos, pessoal, porque hoje em dia as famílias foram se degradando tanto que eu estimulo as pessoas, convida os seus amigos, faz o aniversário na sua casa. Os aniversários são nos restaurantes. A gente foi pra rua, o nosso buffet, tempo no buffet, no salão de festa. Chama pra dentro da sua casa, chama os seus amigos, vamos usar essa casa. Olha, como é um movimento, desculpa, mas tudo que ela tá falando é exatamente a expressão do movimento feminino. É isso. Foi isso que me chamou a atenção. Desculpa, gente. Desculpa de interromper, mas é porque eu achei isso tão sensacional naquele... Eu não sei se foi uma espécie de documentário que tu fizeste pra lançar o Decore a Mesa. Do Decore a Mesa, foi. E quando ela fala isso, a gente tá vivendo pra fora. Então, a gente tem que viver pra dentro, que foi o que a pandemia trouxe de presente pra gente. Redescobrir esse universo interior. E isso é o feminino que falta no mundo. E é isso que ela tá falando. Então, como a gente não tem mais as famílias grandes, então você não vai mais chamar os seus irmãos, porque você vai ter outro filho, irmão, exatamente. Mas você pode fazer os seus vínculos mais fortes. Exatamente. Entendeu? Às vezes você tem aquele amigo que não tem família, que até é uma família mais desgarrada. Integra! Chama aquele pessoa pra sua vida. Isso é maternidade, entendeu? Chama leiga. Não, chama aquela pessoa pra sua casa, convida pra estar com você, integra, e é engraçado, porque eu não tenho filho, né? Não sou casada. E a quantidade de mulher... Não, claro, se eu te der print, você não vai acreditar. A quantidade, a Laís sabe, de mulheres que falam assim, Cissa, você salvou meu casamento. Você mudou a minha vida. Eu amo a minha casa. Eu adoro o que eu faço. E não são mulheres que estão em casa, desocupadas, sem fazer nada, e resolveram dobrar guardanapo, não. Sem nenhum demérito nisso, que eu amo dobrar do guardanapo. Se não estiver fazendo nada, pode me convidar, que eu vou ficar lá dobrando guardanapo com você. Mas eu digo o seguinte, eu tenho alunas e seguidoras que são mega executivas, que ganham uma nota, que são super... E que redescobriram na casa um prazer, uma alegria. E que amam, e que vão lá, e que têm a liberdade e o poder até financeiro de bancar e de comprar as coisas que ela quer. Mas ela começa a usar aquele fruto do trabalho dela de uma forma mais grande, mais grandiosa, mais de compartilhar, menos egoísta, entendeu? Então, essa Cissa que acabou se desenvolvendo... Quando a Laís falou assim, Cissa, te chamaram pra falar sobre feminilidade. Eu falei, mas é sobre a casa. Eu falei, tá bom. Mas quando eu comecei a refletir sobre o uso disso, eu vejo que eu, Cissa, saí de um lugar que eu tava no mundo corporativo como advogada, que eu não estava bem. Tem um monte de advogada super bem, feliz da vida. Não tô desencorajando o povo a largar a advocacia, não é isso. Mas eu percebi que num lugar relacionado mais... voltar pra dentro. Me voltar pra dentro, numa profissão muito mais feminina, onde eu trabalho com estampa, tecido, harmonia, cor, beleza, cuido da casa, tô dentro da casa da pessoa, entro no closet da pessoa, entro na cozinha da pessoa. Nesse lugar muito mais feminino, eu prosperei muito mais, eu me encochei. Aí encontro ali uma vocação que coloca o meu trabalho a serviço de uma coisa muito maior, entendeu? Bom, a conversa aqui tá muito interessante, mas eu queria lembrar a todos aí de casa que a gente tá com uma oferta imperdível, então preste atenção, você que tá aí acompanhando Conversa Paralela, eu tenho uma oportunidade única para você. Agora você pode assinar a Brasil Paralelo uma só vez e ter um acesso liberado para sempre. É isso mesmo, você paga uma vez só, vira membro pro resto da sua vida, não precisa pagar nunca mais. Isso porque a gente começou agora a nossa Black Friday antecipada e com ela foi liberada a assinatura vitalícia. É a melhor oferta que a gente já fez até aqui e a melhor oferta que a Brasil Paralelo fez até hoje, porque você pensa só, você vai pagar um valor promocional em uma só
assinatura e para sempre, pro resto da sua vida. Funciona assim, você escolhe um plano, você vai entrar no link aí que tá na descrição, tem o QR Code que tá na tela também, você vai lá, assina, escolhe um plano que você quiser e você faz essa assinatura vitalícia. E você vai se tornar, então, um membro vitalício da Brasil Paralelo. Para fazer, é muito simples, é só você clicar no QR Code, no QR Code não, é só você clicar no link que tá na descrição aqui embaixo e tem o QR Code que tá aparecendo no cantinho aí da tela, só pegar o celular, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você já vai ser redirecionado para esse site, lá tem tudo explicadinho. Então, por favor, não perde essa oportunidade e aproveita, porque essa oportunidade vai se encerrar em breve, beleza? Vamos continuar o nosso papo aqui. Inclusive, Laís, enquanto a Cissa estava falando, você falou assim, nossa, esse é o típico exercício da maternidade espiritual. A Exatamente. Cissa não é mãe de Exato. crianças vivas, E a gente nascidas. acha, a gente Então, acha que a comenta maternidade espiritual, ela é simplesmente a atividade da religiosa que vai para um convento e que trabalha ali com os órfãos. E a maternidade espiritual, ela é muito mais ampla do que isso. Eu mesmo, como mãe dos meus próprios filhos, posso exercer a maternidade espiritual com as minhas amigas, com as pessoas ao meu redor. Porque a maternidade espiritual é essa capacidade que você tem de integrar, de dar sentido e de nutrir as pessoas daquilo que elas precisam. Servindo a elas. Servindo, exatamente. A nutrição é esse serviço com você mesmo. Quando você... O que é você vai nutrir um bebê amamentando? Você está servindo ele com seu próprio ser. E é isso que eu vejo, sinceramente, no trabalho da Cissa. Eu acho isso encantador, porque é um exemplo muito claro de como no universo, no meio do mundo, você pode exercitar a maternidade espiritual por meio do seu trabalho, da sua profissão. Quando você faz esse movimento, isso é muito bonito. Quando a gente faz um movimento de busca sincera da sua vocação, ou seja, do sentido da sua existência, de encontrar essa finalidade, e você busca isso com sinceridade, isso chega. Isso aparece. É só você ter esse movimento. Eu nunca de prestar imaginei atenção. que eu ia ter tantas mulheres, que eu ia acabar virando. Tanto é que todas as minhas copies, né, do toda a comunicação do Instagram, é sempre tudo no feminino, embora eu tenha um monte de seguidor homem e adoro, eles são super bem-vindos. Tem um monte de arquiteto, um monte de designers, um monte de gente que gosta de arte. Eu tenho muito seguidor homem até, mas acaba que eu nunca imaginei que ia entrar nesse lado tão de Cissa, você vai liderar essas mulheres todas e você vai ser uma referência. E as pessoas falam assim, Cissa, eu aprendi com você, a minha mãe não me ensinou nada disso. Acolhimento. Minha mãe trabalhava muito. Hoje em dia eu faço aqui em casa, eu não tive isso em casa. A gente não sabe o que tem pra dar. A verdade é que a gente não sabe o que tem pra dar. Só que quando a gente se coloca à disposição, isso aparece. A gente acha que a gente não tem nada pra dar. A gente acha que a gente... Porque, de fato, não tem o que ensinar. Fala, mas eu sou só um gente, de mas casa, sei lá. Foi assim que surgiu a comunidade. A minha trajetória, quando me perguntam o que você faz, o que você é, dá um tilt na minha cabeça. Porque eu já fiz tanta coisa. Eu sou do direito também, sou formada, fui servidora pública, fiz doutorado em História, então tenho uma carreira acadêmica, tenho minha tese de doutorado, fiz medicina. Então, eu fiz um monte de coisa, mas o que eu estava buscando era exatamente um lugar em que, por que essa multiplicidade, esse meu interesse em tantas coisas, eu não conseguia integrar. Isso foi se integrando na minha própria vida. Na medida em que eu fui vivendo, me instalando na minha realidade, me colocando à disposição do que era necessário ali. Olhando para as demandas mesmo. Foi assim que surgiu a comunidade. A comunidade surgiu da demanda de uma amiga específica, uma amiga. Então, é por isso que a gente fala, né? Uma pessoa basta. Quando a gente fala assim, se eu ajudar uma alma a encontrar o seu caminho, o seu destino. Era uma amiga que estava com um problema sério no casamento, por conta da intimidade conjugal. E eu precisava ajudá-la de alguma forma, e eu não via muita abertura, mas eu sabia que ela era muito aberta às coisas que eu produzia no Instagram. Apesar de não tanto pessoalmente. É como se ela se fechasse quando ela encontrasse. Ela precisava de uma distância, assim, que eu fosse uma mediadora, uma influenciadora. Então, quando a gente se encontrava, ela tinha uma espécie... Não sei, uma espécie de respeito, de distanciamento, ali, né? Exatamente. Mas quando eu me aproximava, ela não se abria muito. Eu sabia que tinha... Interessante esse movimento. Então, assim, eu estava aqui em São Paulo, para a cirurgia do meu filho. E quando a gente tem um problema pessoal, é engraçado isso. Porque a gente tem a tendência, assim, a se centrar naquele problema
né? E viver, e a gente pode ter um movimento egóico, narcisista, da gente viver em função daquilo. Mas quando a gente procura dar um sentido exterior, começa a pensar qual o sentido do sofrimento, qual o sentido, né? O que eu posso extrair de grande disso, a gente acaba vendo tanta coisa e se abrindo mesmo, porque é um momento muito fértil de, como a Cissa estava falando, ela estava num momento de tristeza, E dali duro, e foi dali que germinou. Porque se o grão de trigo não morre, ele não germina. Então a gente tem que permitir, às vezes, a importância de acolher o sofrimento que vem na nossa vida para que a gente veja que fruto vai dar. A gente tem que confiar que o sofrimento ele traz um fruto. E aí isso me veio um dia, eu estava domingo à noite, sem meu marido há um mês. Vou falar de intimidade conjugal, longe do meu marido, assim, longe da minha vida familiar. Mas eu estava com saudade, justamente percebendo o quanto aquilo era importante. E eu resolvi criar um Instagram fechado. O meu próprio perfil... Eu lembro quando era fechado. O meu fechado próprio ainda. perfil não era muito grande. Então, eu nunca imaginei, nunca na minha vida, que o perfil, aquele perfilzinho fechado, que o nome veio um nome bacana entre esposas. Veio assim... quer saber, eu vou criar um perfil. Eu tava pensando naquela minha amiga rezando, oferecendo por ela, sabia que o casamento não tava bom. E vou abrir uma caixinha. Eu criei o perfil para abrir uma caixinha sobre sexualidade. Para falar sobre pudor, castidade dentro do casamento e escrúpulo. Porque tem muita mulher que vive a conversão e que quando casa, fica cheio de dedos e não consegue se entregar bem pro marido. E por outro lado, o problema da mulher na vida sexual é a entrega. Seja porque ela tem escrúpulo, seja porque ela é feminista e ela acha que se entregar é se desvalorizar e que ela tem que fazer quando ela quiser, quando ela tiver afim, e super, entendeu? É difícil você falar da entrega pra uma mulher que tá cansada, mas eu tô morta de cansada, eu não tô afim. E você tem que construir a compreensão do que é entrega na intimidade conjugal. Mas eu abri uma caixinha que era simplesmente pra dizer, tipo assim, um monte de tabu, olha, isso pode, isso não pode, fica tranquila, fica alegre, fica feliz, vai pra cama com teu marido e... Resolve sua vida. Exatamente. Vão ser felizes. A sexualidade... dentro do casamento, ela é fonte de grande alegria, ela foi feita para isso. O prazer não foi à toa que o prazer ele tá inscrito na nossa natureza, né? O problema é que ele tá totalmente deturpado, né? Então você procura, você objetifica as pessoas, procura o prazer. A si mesmo. Exatamente. Você se oferece como objeto. E você procura o prazer como uma finalidade, e aí depois vem o vazio, aí o sexo vai perdendo sentido, e aí, ou você precisa de muito mais para aquilo poder continuar gerando a mesma carga de prazer neuronal, dos neurotransmissores ali, mas que é só prazer, não tem felicidade. Enfim, aí eu abri aquela caixinha, e que como os grandes projetos que a gente não tem tanta intenção, a gente simplesmente quer ajudar ou fazer alguma coisa, como a Cissa falou, ela queria ajudar as amigas dela a decorar a casa. Eu queria ajudar a minha amiga a salvar o casamento dela. E aí foi entrando um monte de mulher, eu fui vendo uma demanda. Gente, e as mulheres, assim, eu abri, e depois a segunda caixinha foi, qual o seu maior problema no casamento? E era assim, 90% sexo. Sexualidade, assim. Então, tem um problema sério com isso dentro do casamento, né? Então, fora do casamento, ninguém consegue viver a castidade, mas dentro do casamento, ninguém consegue mais ter mas relação. aí eu falo pra arrumar o quarto, porque você vai ver o quarto desse povo, tá com luz branca, horrorosa, um lugar ambiente que não é... O quarto horroroso, que não acolhe. Aí eu falo assim, decora o quarto, que engravida. Aí o pessoal, vocês gastam uma fortuna nesse tratamento. Então já dá dica pra gente, decora como? O que é o tchan do acontece? O quarto, o que acontece? A gente vê hoje em dia as pessoas com luz de 6.000 kelvins, luz branca no quarto. Luz de hospital. O quarto. Você tem que ter vontade, o teu quarto tem que ser aquele negócio da mortificação. Você não tem que ter vontade de sair dele. Você tem que sair aconchegante. Tem que ser um lugar que você ama. Você tem que voltar pra casa. Eu sempre falo isso. Você ficou num hotel maravilhoso, mas você fala assim, não, mas eu falo isso muito no Instagram. O meu quarto é melhor. Você tem que construir e não é tão caro assim. Eu já mostrei tantas vezes. Quando você arruma a sua cama, você compra um colchão casal bom. É muito mais caro, divórcio mais ainda. Não precisa ter 10 lençóis bons, tem 2 lençóis, não precisa muito ter... bons, muito bons, não precisa ter 10 lençóis mequetrefes, aquele armário lotado. 2. Um lava, o outro tá. Quer ter um terceiro de back lá pra backup? Beleza. Compra depois Mas compra depois. Mas assim, um quarto aconchegante faz muita diferença. E você ter um lugar que seja com uma cor
que te acalme, ou uma coisa clara. Luz amarela. Com luz amarela. A nossa pele fica mais bonita quando a gente tá com um tom levemente rosado. Tanto é que quando você pega biquíni, quando você vai experimentar biquíni, cabine de loja de biquíni, Sim, você pode reparar. tem essa iluminação. Ou tem uma iluminação mais um amarelo meio rosado, ou a tinta é pintada. Então, se você A gente acha que tá limpo, você tem que ser chega um em pouco casa, mais é quente. horrível. Não precisa fazer o quarto desse rosa, jeito. não é disso que eu tô falando. Mas você vai pra um bege, pra um rosa. Se você for muito pro cinza no quarto, você fica com coisa fria e você não fica tão bonita. E quando você se sente bonita, você tá linda, você tem desejo, você tá se sentindo bem, aquele lugar tá acolhedor. Você não quer sair daí. Aí você vai engravidar. Exatamente. Entendeu? Aí você vai engravidar. Eu digo assim, né? Porque as Tudo que pessoas você brincam. cultiva, você se envolve. A mulher, ela se envolve com o ambiente, ela toma o ambiente como algo dela. Se você cultiva o seu quarto, onde tá o teu tesouro, tá teu coração. Então, se o teu tesouro tá no teu quarto, o teu coração tá ali. Que E aí legal. você se envolve com aquele ambiente, e aí você vai ter prazer. Na verdade, assim, você fica ansiosa, esperando pra usufruir daquilo que você preparou com todo carinho. E o que acontece? Uma coisa assim, aí eu falo, bota uma velinha, acende uma luz de vela, coloca uma coisa, muda. Abajur. Muda, você de repente mudou só uma peseira, mudou uma cor, trocou, dá uma diferença. Aí eu Dá ainda um brinco, novo ar eu ainda até, brinco né? assim na internet, falo assim, gente, vocês têm que botar novidade na cama, entendeu? Troca a almofada, troca uma almofada, troca não sei o que, faz uma coisa assim, muda um pouco Isso do quarto. pra mulher é bota essencial. uma velinha, de repente coloca tapete. um tapete, você aquecer o quarto, deixar aquilo, eu brinco muito isso. O que acontece hoje em dia? A gente vive muito pra fora. Até na hora de decorar a casa, tanto é que o meu Decore a Sala, que é um curso, eu tenho o Decore a Casa, que é de todos os ambientes, mas o Decore a Sala vende muito mais que o Decore o Quarto. E eu vejo até no escritório, quando as pessoas vão contratar, até porque às vezes é caro, a pessoa não... Vou contratar um arquiteto, um designer pra decorar a minha sala. E às vezes recém-casada, a pessoa acabou de casar, ela vai lá, arruma a casa toda pra receber os amigos, a família, e o quarto, deixa pra fazer o quarto depois. Aí vai deixando pra depois. Aí eu sempre falo isso, começa pelo seu quarto. Porque ali vai ser a fonte, ali você vai nutrir. E é mais barato, porque você, na verdade, vai, de repente, colocar um papel de parede, uma tinta, vai comprar 2 abajur, e vai mudar, troca um lençol novo, bota uma colcha, uma almofadinha. Vai ser fácil, mais barato o quarto, e dali vai ser uma fonte de energia, literalmente. Exatamente. Energia criativa, entendeu? isso Porque é energia da criação. E isso faz muita diferença nessa vivência. Aí, já que o assunto do nosso podcast é a feminilidade, isso vai te conectar e a mulher vai se nutrir ali. Aí, se ela tá nutrida, ela vai ter força pra arrumar todo o resto, entendeu? Sabe o que eu tô pensando aqui, o Laís? A Cissa passou por 2 momentos de trabalho, porque um dos temas que a gente comentou antes, quando nós estávamos fazendo pauta, era aquela coisa bem estereotipada, né? Tipo, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Se isso masculinizava destrói mais, isso. porque vai estar em competição ali com os homens. Aí a e gente tudo viu, mais. por exemplo, um depoimento dela que ela falou que, eu tava no Uma mercado de Cissa trabalho ali, masculinizada. que eu fiquei infeliz, terno. mas a Cissa, né, ficou infeliz naquela Isso. situação. E não quer dizer que ela deixou de trabalhar, porque vocês são 3 mulheres que trabalham pra caramba. Não, eu Vocês trabalho muito, eu ganho mais, financeiramente falando, fruto, eu ganhei mais dinheiro como designer de interiores do que quando eu era como Ou seja, advogada. sem Eu se nunca imaginei. masculinizar. Mas eu não fui por isso, isso foi um fruto, isso veio por acréscimo. E quando eu larguei, 100%. inclusive, a advocacia, eu larguei assim, falei, cara, dinheiro não paga, não tô feliz, isso aqui não tem, eu prefiro ganhar menos e ser feliz, eu prefiro... E eu optei por ter uma vida mais feminina, mais simples, mais tranquila, e eu falei assim, eu prefiro que eu vou ser mais feliz. E eram os frutos. Eu te cortei, o que eu quero... A pergunta você ia Não, fazer. eu tava só usando a Cissa como modelo pra perguntar pra Laís, que, então, pelo que eu estou entendendo, me fala se eu estou pegando o negócio direito. Não tem a ver com o seu estado civil. Não. Então, você pode, por exemplo, não ser casada, ser solteira. Ou você pode nunca se casar. Tô imaginando uma freira. Pode ser feminina, com certeza, Sim, né? Você ela bem disse. Ela é a essência da Da feminilidade. maternidade espiritual. E da feminilidade como um todo. Porque ela não precisa nem casar, nem ter filho para ser. Ela é como se ela é a essência
daquilo que é o feminino. Porque ela não Cuida. vive o acidental. Porque o acidental é aquilo que, a gente casa ou não, a gente tem filho ou não. E E se não freira- casaram, por exemplo, essa coisa da casa, do solteiro, né? E eu, quando tive essa descoberta toda, eu moro sozinha, né? Quando eu tô lá no Rio, tô lá na mamãe, quando eu voltei pra casa dela, mas aqui em São Paulo sozinha. E morei na outra casa. E eu encorajo muito isso. E as minhas seguidoras que são solteiras, ou que é divorciada, ou que é solteira mesmo, que elas descobrem. Você não é porque você não é casada, que é só que você é um cidadão de segunda categoria. Exatamente. Entendeu? E você não tem que você cuidar não vai cuidar desse ambiente Aí a pessoa interno. fala assim, Cissa, eu só funcionava, porque a pessoa não é casada, ela mora ali sozinha, aquela casa, ela vive aquela relação de casa meio de homem com a casa mesmo, que só chega pra dormir e Isso. troca de roupa, toma banho. Fast food Sentiu na geladeira. É um certo preconceito. Eu queria estar na casa do Arthur Morrison agora pra Era pra ver ver como como é Você vê que ela começou falando dos movimentos de como você organizar melhor a casa, né? E tipo, começa pelo quarto. Falei, nossa, comecei tudo errado. Comecei pela cozinha, pelo banheiro. Tipo, Não, mas a cozinha e o banheiro te dão muito conforto. O banheiro é um lugar, o banheiro ruim, ele te bagulha. Mas são os locais funcionais. Mas são locais da casa. funcionais, olha É como o é que é. pensamento tinha acabado de sistemático do mudar, homem. O tava homem, numa outra ele situação. opera. E aí, me mudei pra um outro apartamento, né? E eu falei, cara, e esse apartamento não tinha certos móveis que no meu anterior tinha. Eu falei, cara, eu preciso organizar primeiro essa questão funcional, então. Exatamente. Então, tinha o quarto, pô. É o pensamento pra homem, sistemático, assim, cara, claro. porra, o quarto tá bom, servindo. Não tá do jeito que eu quero ainda, mas beleza. Aí eu falei, vou arrumar primeiro a cozinha pra conseguir guardar tudo que eu tenho. Aí comprei armário, montei, não sei o que, preguei na parede, fiz os negócios todo. Aí arrumei primeiro. Depois o banheiro e tal, só que eu tô nem na Não, mas esse contramão. pensamento funcional é o pensamento Tô que na permeia contramão. toda a arquitetura do século XX. É a Que gente o ter a pensamento casa masculino para sistemático, funcionar, que é o pensamento praticidade. moderno Que isso da diminui casa. a feminilidade. É isso, não, que a casa. Não, isso pra todo. As perguntas. Isso é prático, a praticidade e você perde a praticidade contemplação. concorre, ela concorre com Você a perde a feminilidade. contemplação do belo e de você usar o ambiente e as coisas. Não é pra ser prático e pra funcionar. Você tá ali pra se viver, realizar, pra se realizar, pra exatamente. contemplar, pra Aí se a realizar. pessoa- aí a pessoa não. Eu não tô me realizando. Claro, você só quer funcionar. Funcionar. Então Faz você não vai se diferença se você tá realizar, numa vai cadeira funcionar, o seu feia ou corpo numa cadeira funciona. bonita. Agora a alma se realiza. É claro, não, mas faz diferença se a sua mesa, se a sua cadeira é feia ou se a sua cadeira é bonita. Claro. Faz diferença. Quando você chega num Só o fato ambiente. de já ter esse adjetivo, né? Quando você é adjetiva, você já tá saindo do âmbito da praticidade, tá entendendo? Não é mais simplesmente a funcionalidade. Beleza Tem não uma é mesa. relativa, né? É, uma mesa Não, bonita, você tem feia. que incluir a beleza, não basta só funcionar. Senão você vai pegar um monte de resto, pega uma cadeira qualquer, uma mesa qualquer, bota tudo pra funcionar. Tá funcionando, mas a casa é horrorosa. Aquilo ali não te agrada, te faz mal. E quando você chega num ambiente bonito, um ambiente bonito, você entrou aqui, nossa, que bonita essa sala, recepção, que legal. Um ambiente bonito te ordena. Ordena o seu comportamento. Você é diferente. Você chegou num consultório médico, um negócio horroroso. Aí você se comporta de um jeito diferente quando você entra num ambiente arrumado e bonito ou quando você está num ambiente todo bagunçado. E Com certeza. qual que é a relação da feminilidade com as tarefas domésticas, né? Porque a gente eu não sei se virou um estereótipo Arthur, isso, mas tem alguma relação? A gente relaciona com a tua pergunta, será? Ótimo, vamos. Em relação, tu estavas perguntando se tu querias saber em relação ao mercado de trabalho? É, Era isso? exato. Se essa entrada da mulher. Mas eu acho que dá pra relacionar uma com a Exatamente, outra. Porque ela exatamente. abandona um pouco das tarefas domésticas, um pouco, não é tanto quanto antes, pra entrar no mercado de trabalho. Se esse movimento, quando não cuidado, masculiniza. Porque o movimento da mulher é pra Exatamente. dentro e a ida pro mercado de trabalho é um movimento pra fora. Por isso que ela precisa estar muito integrada e ter esse espaço de contemplação, esse espaço de integração, né, desse movimento de saída, para que ela tenha essa energia, para ela se reabastecer, para que quando ela sair, ela coloque o coração também nas tarefas. Porque o trabalho em si, o trabalho dignifica o homem enquanto ser humano, né? Então, ele é algo que realiza o ser humano. Seja ele dentro, seja ele fora de casa. Agora, se a mulher, ela não coloca o coração, a mulher não consegue simplesmente ser prática e realizar uma tarefa. Porque aí ela vai se afastando de quem ela é. Ela precisa estar realmente se encontrando naquilo. E fazendo aquilo com a sua alma. Porque a Cissa estava falando, ela era uma advogada. Tem mulheres que são advogadas e que se encontram, se realizam, vivem. Ou que são promotoras de justiça. Eu trabalhei só com mulheres, com promotoras de justiça. Quando eu trabalhava no Ministério Público, apenas era um procurador. Eram mulheres, por sorte, eu dei de trabalhar com mulheres muito femininas, que, claro, rebolavam para administrar, ter filhos com um trabalho profissional, mas elas viam naquilo uma missão.
Elas não viam aquilo em cumprir uma tarefa. Elas se envolviam com aquilo de uma forma... Eu tô falando das promotoras porque eu não trabalhei com advogadas. Mas quando você encarna aquilo como uma missão, que é algo que você faz diferença, você se envolve. A mulher ela precisa se envolver, tomar aquilo pra o si. sentido, né? Eu acho que ter o sentido, o trabalho tocar um sentido. Lógico que o trabalho tem uma praticidade de você ganhar dinheiro e às vezes você faz um trabalho que é chato. Também essa coisa meio de... Aí tem uma coisa também que é esse excesso de que começa... eu não me realizo, o trabalho. Essa coisa também querer buscar muito prazer no trabalho também já leva o pêndulo para um outro canto. Porque não é o prazer que te realiza, né? É porque a isso. pessoa confunde a sensação gostosa de estar trabalhando com a sensação de você estar realizando um trabalho que é uma missão. Porque toda missão exige, toda missão cansa. Eu acho muito engraçado quando eu converso com algumas pessoas e elas perguntam assim, você ainda vai ter mais um filho? Nossa, mas dá trabalho. E são pessoas assim que, muitas que falam, são pessoas que têm uma dimensão de como o trabalho, de como a realização que elas buscam exige. E como aquilo, por exemplo, um advogado... Claro que exige, mas a tua realização... São quantos filhos? Eu tenho 4. 4 filhos. Então, quando você começa a ver o trabalho, ou melhor, o cansaço, ou as contrariedades, ou aquilo que não te dá tanto prazer, as limitações inerentes ao trabalho, como algo que, não está me realizando, é porque aquilo não é a sua missão. Ou porque você não está conectado com o verdadeiro sentido do trabalho. Porque o trabalho, ele sempre vai ter uma dimensão exigente. Então, não é que a gente vai fazer porque é gostoso. A gente vai fazer porque tem um sentido de fundo. É isso que a mulher, ela precisa ter esse espaço de recolhimento. E a questão é que não é ela simplesmente sair. Agora, ela tem que se recolher e perceber. Eu estou trabalhando muito. Todo ser humano ele precisa estar constantemente avaliando prudencialmente se ele está realizando ou não. Por isso que é importante a gente fazer um exame de consciência, que não precisa nem ser religioso. Claro que o religioso ele é o completo. Mas você fazer um exame de consciência no sentido de... eu estou me encaminhando para o meu projeto de vida ou eu estou me distanciando daquilo? Né? Ou uma das áreas da minha vida está me consumindo tanto... Sobretudo para uma mulher que tem muitas áreas. Né? Tá me consumindo tanto que a outra está sendo deixada de lado. Qual é a mais importante? Qual é a prioridade? Porque a ordem, ela implica no escalonamento da realidade. Numa hierarquia. Então, se eu tô numa fase em que os meus filhos demandam muito de mim e eu tenho esse dever, essa responsabilidade... Olha, uma coisa que é muito boa para resolver a questão da vocação é perguntar qual é o teu dever, qual é a tua obrigação. Gente, isso tira um peso das costas, porque se a gente acha que a gente pode escolher a todo tempo tudo, isso dá uma certa aflição, porque a gente não sabe exatamente... mas será que isso vai me fazer feliz? Será que não? Mas se você tem uma obrigação, se você tem crianças que dependem de você, que tem uma demanda, tá resolvido o problema. Porque, em primeiro lugar, é o teu dever. A tua vocação, ela vai se realizar quando você cumpre bem o seu dever. Então, olha, eu tinha 4 crianças em casa. Eu tava vendo que, por mais que o trabalho no Ministério Público, ele pudesse de alguma forma ser conciliado, não estava me realizando no sentido da educação que eu via, que eu podia dar para os meus filhos e que eu gostaria de dar para os meus filhos. E no momento em que eu achei que aquilo era incompatível para a educação deles e para minha realização pessoal, não no sentido de que é mais gostoso, dá muito mais trabalho ficar em casa com as crianças, muito mais, nossa, não tem comparação. Agora, eu sei que o meu dever é aquele. E eu sei que aquilo tem mais sentido. Agora, quer dizer que isso é incompatível? Não. Eu tenho uma amiga que ela é médica, ela é paliativista, ela cuida de cuidados paliativos de crianças em estado terminal. Nossa. E assim, ela tem uma delicadeza, uma sensibilidade, uma espiritualidade, não quer dizer que ela não sofra para conciliar as coisas. E ela tá passando por um momento em que ela tinha se afastado um pouco com a pandemia. Ela se afastou desse movimento, ela voltou mais para casa, ficou mais com os filhos, com o marido e tudo. Mas ela sentiu esse chamado de que ela tinha algo a contribuir ali naquele espaço no hospital. Que ela tinha algo só dela que ela podia. E ela não foi por prazer, ela foi por missão. E ela se sente realizada por mais que doa. Vocês entendem? Então, não é o prazer não, que é o vocação que é o peso, não tem nada a ver com dopamina. Mas tem a ver com uma felicidade profunda. Tem a ver com ocitocina, né? Tem a ver, assim, com realmente uma realização de que é aquilo que a gente começou falando, que toca a eternidade. Entendeu? E ela sabe que ela pode levar algo para ali, pro hospital, algo que é só dela. Né? É aquilo que São José Maria fala. A mulher tem sempre algo para dar nos lugares em que ela é chamada. O que a gente tem que estar atento é onde estão me chamando. Essa questão do cuidado, eu me lembrei daquele episódio que nós fizemos, né? Que o título é até curioso. Claro, o título é marqueteiro para chamar mais atenção, né? Que é Bela, Recatada e do Lar. Eu assisti, da Vicky, da Renata. Que foi muito da interessante. Da Thaís, eu assisti. Isso. E
E a Thaís, por exemplo, a Thaís era uma executiva, né? Trabalhava, né? Ela num cargo de gerência, né? Ela trabalhava antes. Tinha um cargo de gerência, né? Era. E tava muito bem e tal, né? No momento, até o Jorge, acho que ele tava crescendo, começando, ele tava terminando de se formar. Ele tava terminando a faculdade de medicina. Isso. E aí a Thaís que tava naquela posição ali de tipo, tô segurando a ponta aqui e tal. Depois ele passou, aquela coisa toda. E ela se voltou pra dentro, ela falou, cara, isso aqui não tá me fazendo feliz, assim, realizada agora no momento. Eu quero a minha família, quero cuidar dos meus filhos e tal. E hoje ela se sente realizada dessa forma, assim, muito. né? Então, essa questão do cuidado também, né? Claro, varia de mulher pra mulher. Varia da circunstância exata que a pessoa tá. Que a pessoa tá se Eu acho que o nosso né? desafio do nosso tempo, e eu acho que assim, você pega uma história de um casamento, né, de longo prazo. Sim. Vai ter momentos que um vai estar ganhando mais que o outro, que um vai estar precisando, que uma vai estar dando. Eu conheço algumas amigas que estão dando um apoio pro marido fazer uma outra coisa, depois o cara explode, ou então a mulher, de repente, começa a ganhar muito mais do que o cara, porque não imaginava. Então, assim, a gente não pode ignorar o tempo e a realidade do nosso mundo de hoje. Sim. No mundo de hoje, a gente vai ter a mulher que é mega super, que ganha uma fortuna, que é executiva, que trabalha num banco, mas ela pode sim gostar da casa dela, cuidar da casa dela, delegar, contratar, chama uma organizer, chama um arquiteto, chama não sei o quê, coordena, ama a sua casa. Assim, a gente tem que integrar. Eu acho que esse pêndulo de ou você estava trancado dentro de casa, ou você estava no mercado de trabalho abandonando a casa, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, o mercado de trabalho atrapalha sim, eu vejo muito, é muito difícil às vezes. A pessoa trabalha muito, ela não consegue, tem que ter caridade. Ela chega em casa, ela chega em casa, ela tá acabada, ela não consegue. Você tem que entender que aquele trabalho tá tomando um lugar excessivo da sua vida. Eu sou capricorniana, então isso é meu, toda hora o trabalho tá desequilibrado na minha vida. Então assim, a gente tem que, calma, o trabalho é uma das caixinhas da vida e a gente tem que integrar. Então eu acho que esse que é o desafio do nosso tempo. Não adianta a gente ficar brigando quem tá em casa e quem tem que estar trabalhando. Não é isso. E no tempo de hoje, a realidade vai impondo. Então, assim, o homem, a mulher, um que tá ganhando. Como é que esse dinheiro é da família? Eu acho que se você tira o egoísmo da equação, esse dinheiro é da nossa família. A gente tá prosperando. Isso é pra gente. Esse é o dinheiro nosso. Isso é pro nosso bem, pra nossa casa. Quantas amigas minhas eu tenho, e cliente até, estão fazendo obra, o marido enchendo o saco, não quer pagar. Ah, não, eu vou pagar. Eu vou fazer, eu quero. Vou botar e vai lá e compra o sistema de... O marido fica feliz da vida, né? Porque a mulher vai lá e paga o negócio. Depois ele ama. Aí depois ele ama, porque ainda mais assim, eu acho que essa sabedoria, essa inteligência, a gente tem que ter essa delicadeza e tá integrado no nosso tempo, sabe? Tem um salmo que eu adoro, que é aquele que fala assim: esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A gente é do tempo de hoje, a gente é chamado para ver o tempo de hoje. São José Maria, que vocês falou dele, ele queria santos de calça jeans, entendeu? A gente tá em 2023, então hoje, o que vai tocar a eternidade? Qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, como é que essa família, o que vai tocar a eternidade dentro das nossas circunstâncias e da nossa realidade, sabe? Excelente, faz todo sentido. Eu queria saber de vocês duas também um ponto polêmico e importante, assim. Nossa. Acho que Bora, vamos lá. incontornável. Vem com tudo, vem com tudo. A Laís tocou um pouco, mas eu acho que a gente pode entrar mais a fundo, assim, como um último tópico, deixando a cereja do bolo no final. Só. Que é a questão da revolução sexual. Então, a revolução sexual diz pra mulher... Porque é engraçado, chama revolução sexual, mas o sexo só é o eixo. Mas, na verdade, o recado se estende a tudo. Que é, você pode ser o que você quiser. Seja empoderada. Você é dona do seu corpo. Você faz o que você quiser com o seu corpo. E aí, a mulher... A sexualidade da mulher e do homem são muito diferentes. É muito diferente, no caso, né? A sexualidade. Desde que você não queira ser feminina, né? Exato. Desde que você não quer ficar em casa, cuidar dos filhos, A própria do marido. Laís falou, o homem é de caixinha. Então, ele vira uma chave, ele já tá com tesão ali. A mulher tem... Parece que é na cabeça dela. Ela precisa construir e tudo mais. Então, quando eu vilipendio esse funcionamento natural do corpo da mulher e faz com que a mulher se comporte como um homem, estimulo, exalto isso, acho maravilhoso, do ponto de vista sexual, mas de todos os outros pontos de vista, isso
tem desequilibrado muito a feminilidade. Sem querer soar minimamente reacionária aqui, tá? Claro. Pensando na mulher do nosso tempo mesmo. Isso desequilibrou na vida da mulher a questão da feminilidade? Totalmente. Eu acho que É, né? totalmente. Totalmente. Entendeu? Totalmente. Porque muitas vezes a gente teve que abafar. Às vezes você tava chateada ali, você tava gostando do cara, você tava ali gostando da situação e você, no mundo de hoje, é besteira, você tá fresca. Não tem... o afeto, essa coisa do sexo e do sentimento, que pra mulher tá sempre muito atrelado e não pode falar isso. Entendeu? Porque aí já entrando na polêmica, não, isso é construção. Eu não. Assim, aí eu pergunto pra cada uma. Aí eu acho que a resposta vai estar dentro do coração de quantas mulheres tiverem. Seja sincera com você, no seu coração. O seu comportamento sexual, não tô entrando no mérito, cada uma com seu estado de vida. Aquilo tá te dando frutos de alegria, de contentamento, ou aquilo tá te roubando a vida, tá te deixando triste. Vazia. Porque tem momentos que deixa triste e vazia mesmo, sabe? E a gente encarar, reconhecer isso e falar, poxa... É verdade. Ou você fala assim, não, eu prefiro nem me meter nessa história, porque esse vespeiro, isso eu prefiro confiar num outro caminho, numa outra estrada. Então, assim, a gente tem que ter essa sinceridade. Eu acho que o ponto de hoje em relação à coisa sexual, acho que a mulher tem que se refletir e buscar respostas verdadeiras, o que o coração dela tá dizendo, e não ficar repetindo discurso, ideologia, de um lado ou pro outro, sabe? Excelente. Estereótipos. Estereótipos. Né? Excelente. Como que você vê, Laísa? Então, a revolução sexual, ela entra no corpo da mulher, né? Ela literalmente, começa... com um anticoncepcional, exatamente. Né? E aí, ela desconecta o quê? A mulher o que a gente vinha falando, como se a mulher se expressa e ela se realiza, e ela tem esse envolvimento tão espiritual com essa corporeidade... O anticoncepcional, ele mexe com o ciclo, ele mexe com a resposta natural, ele mexe com a própria compreensão da consequência natural da vida dela, né? De que a relação sexual, ela é potencialmente procriativa, de que o corpo dela é cíclico, de que existe uma natureza e algo que responde e que a vida dela vai ganhando sentido, né? Um sentido que tá inscrito na própria natureza, sabe? E aí... Quanto mais ela abraça essa natureza, mais feminina e integrada ela vai ser. Que foi como a gente começou a falar. Só que se você interfere esse processo, você precisa dar uma resposta aleatória para isso. Porque você tá negando a resposta propriamente natural. E quando você busca no aleatório, você vai olhar para um lado e para o outro, é isso, né? Eu posso ser o que eu quiser, né? Porque é esse o discurso. Eu quero ser o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Só que, na verdade, você não sabe exatamente o que você quer ser. E você vai ficar pulando de galho em galho e você precisa o quê? De experiências cada vez mais intensas que digam que a sua existência ela tem algum sentido. Porque se o sentido não está dado e você precisa construir o sentido da sua existência, você precisa buscar por meio do quê? Das experiências. Então, são várias relações, são vários casamentos. Então, agora eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Você fica jogando, experimentando e fazendo sempre uma aposta no que vai te dar mais felicidade. Porque, na verdade, são projeções, são idealizações. Eu acho que eu não quero ter filho, porque filho não combina com o meu momento, porque o que eu quero é viajar. É sempre uma projeção. Nossa, falei isso demais. É sempre eu quero crescer na minha carreira. Porque você imagina o quê? Que na viagem você vai ser feliz. Você imagina o quê? Que quando você atingir aquele cargo, você vai ser feliz. Que quando você conquistar aquele corpo perfeito, ou mantiver aquele corpo perfeito, ou ganhar tanto, você vai ser feliz. Ou que se você tiver a sua paz perturbada, se você não for dona mais do horário que você dorme, que você acorda, você vai deixar de ser aquele conforto que você pensa que lhe faz feliz. Mas no final das contas, você vai polindo tanto a sua vida, você vai tirando tanto tudo aquilo que pode lhe causar algum tipo de desconforto que você vai perdendo a sua própria natureza
vital, sabe? Você vai tolhendo, porque a vida é isso. Não, basta A observar vida- o ciclo menstrual. O Sim. ciclo menstrual já tá falando assim, olha, a gente é perturbado, que eu quero dizer assim, a Sim, gente é é inconstante alterado. mesmo. A inconstância Alterado. é um estado feminino. Exatamente. A inconstância Nós temos a gente tem que ciclos. conviver com isso em paz. É. Isso faz parte da nossa natureza. Se a gente quisesse estabilizar e querer ser uma coisa flat, reta, previsível, isso não é nosso. Isso Isso não vai- pertence a isso, não vai deixar a gente feliz. Não vai, isso esse vai dando controle, vazio. Esse Isso controle vai dando não vazio. A mulher precisa ter esse passo de confiança. Acho que o feminino diz com essa entrega do controle, entendeu? No sentido da fé mesmo, da vida. E Da de criatividade, da surpresa, do elemento da surpresa. Quando a mulher se coloca nesse papel de controle, ela assume um papel masculino, né? Porque não é um papel receptivo, é um papel ativo e é um papel que ela não dá conta de arcar com aquilo. Porque no final das contas ela não consegue ser dona de todas as escolhas e ela vai se desesperando e se revoltando porque as coisas acontecem na vida. E sobretudo porque quando ela chega lá, aquilo se esvai, aquilo desaparece, porque aquilo não realiza de fato. Aí ela precisa de uma outra coisa, né? E aí ela vai se... Aquela frustração. Uma frustração total. E aí vai gerando um vazio no coração. E aí a mulher, de lá pelas tantas, não sabe o que é. Nem o casamento deu certo, porque na verdade eu gosto de outra mulher. Porque existe isso também. E aí você vai buscando experiências ou fazendo viagens e a sua vida vai passando e você vai perdendo o sentido mesmo. Ô, Nossa, Ana, eu acho que é... com todo esse papo aqui, eu, na minha posição de homem aqui, de lugar de fala aqui que eu tenho, Diga. eu agradeço por ser homem, porque é muito difícil ser mulher, entendeu? É complexo. Homem é muito mais mesmo. fácil lá. Eu não sei, sabia? Se a gente podia fazer um podcast um dia sobre masculinidade. Olha só, É. acho que vai ser interessante. Isso Vai. seria muito interessante, porque existem outros desafios. Porque imagina, o movimento da mulher é esse movimento de acolhimento pra dentro. O do homem é de ir pra fora. Meu Deus, é de ir pro desconhecido. O homem é caos, sabe? Ele tá o tempo inteiro imergindo nas Entra aquela coisa do Jordan Peele, da ordem do caos. Exatamente. Tudo, né? Eu acho que são dificuldades outras. A gente Mas o poderia. fato da gente achar que é mais fácil ser mulher e dele achar que é mais fácil ser homem, isso já não diz respeito de quem nós somos. É. Tá vendo? É Ó, porque- jogou a Red Pill aqui pra gastar em casa. Gente, eu acho que quando... Até porque uma vida simplificada demais, que fosse ascética demais, como parece um pouco o mundo masculino pra gente, ia ser um mundo sem graça. A gente não vê graça. No Gente, sentido, quantos né, de- sapatos pretos a gente tem? Entendeu? Quantas bolsas pretas? Quantas. A gente, essa coisa da diversidade, essa coisa aí é da praticidade, aí é coisa da casa. Gente, mas não é pra ser prático, não. É pra gente arrumar, trocar, ser bonita. A gente troca de bolsa, de sapato, de brinco. Eu tenho de argola, eu tenho argola comprida, argola, isso aqui. Esse detalhe, Sim. essa contemplação do detalhe, da diversidade, isso preenche muito o nosso coração, sabe? Isso tem muito a ver com a gente, já que a gente tá falando de feminilidade, de essência do feminino, são as coisas que vão aparecendo, né? E se expressa também na maneira como a gente vai... A gente tem uma maneira de amar muito criativa. O homem, ele é muito mais objetivo, né? Como assim? E a mulher fica assim... Mais não, mas técnica, fica sendo mais- A mulher, ela fica esperando, às vezes, quando ela não tem muita clareza de como o homem funciona, de como ela funciona, ela vai esperando que o homem funcione na chave dela, da criatividade, da inovação e de querer surpreender. Mas isso é a maneira feminina de amar. O homem Arquetipicamente, acho que tem uma simplicidade também simbólica no barro, né? Na própria criação. Que o homem é feito do barro, né? Que ele vai lá, esse o elemento. Acabou. E a mulher, quando sai da costela, ela já é um bicho misturado. Entendeu? Ela tem a parte do homem que vem do barro e ela vem da costela. Esse ser misturado, que não é exatamente tão claro e tão definido quanto Adão foi feito do barro, sabe? Esse lugar Eu tenho- simbólico. Olha o corpo do homem e olha o corpo da mulher. Pra começar, do aparelho, assim, do que mais define. O que mais define o homem e a mulher, né? Que é o aparelho genital. Genitália. Gente, o aparelho genital do homem é a coisa mais simples e sem graça de estudar. Assim, quando a gente estuda na medicina, né? Primeira coisa que ele é uma só. O órgão excretor e o órgão reprodutor é unificado. O da mulher, o órgão excretor, o órgão reprodutor e o órgão do prazer ainda é diferente, né? Porque a mulher, ela é mais complexa. Eu tenho um convite para as mulheres que estão nos ouvindo agora. Se eu ouvisse este papo Ah, eu também queria ter ouvido. se eu tivesse ouvido há uns 7 anos, não sei se eu tenho 34, com os 27. Primeiro, eu ia achar coisa de gente louca. Eu ia achar louca. totalmente. Não, e muita gente vai achar a gente louca. Porque tem que. Eu mesma, isso aqui tudo é papo. A gente vai refletindo, a gente vai pensando. Depurando. A gente escolhe a gente escuta umas pessoas que talvez a gente ache um pouco radical demais.
demais. Aí tem outros que a gente acha meio frouxa demais. Exato. Isso aqui é uma construção, sabe? A gente não tá aqui legislando. Mas o que a minha proposta para as mulheres que estão ouvindo é assim: tentem se abrir um pouco pra ideia. Exatamente. Por que eu estou dizendo isso? Eu não fui criada assim. Minha avó é juíza, minha mãe é médica. Eu fui criada num lar, assim, utilitário, entendeu? Eu também. É Gente, eu motorista pra lá e pra cá, e vamos e tudo. E não tô colocando culpa nelas, não é nada disso. São mulheres fantásticas. Quando eu tinha 31 anos, eu fui aprender. 31 anos, sabia fritar um ovo, meu Deus do céu. Fui aprender a cozinhar, cuidar um pouquinho da casa, estender uma cama. Minha mãe não me cobrava nem de estender a cama. Era estudar, eu trabalhar, aula de inglês, piano, dança do vento, karatê, eu fazia tudo, sendo Kumon. Era tudo um monte de coisa que eu fazia. Era sempre um movimento pra fora. Quando eu fiz esse movimento pra dentro, foi muito estranho. Como é que foi o seu primeiro ovo frito, Lara Bremer? Não, catastrófico. Não, eu acho Ele que a não gente... foi. Só que ele foi estranho só porque eu não estava acostumada com ele. Depois, ele foi um tomar movimento café amargo. natural. Exato. eu acho que pra ouvir esse papo, você tem que ouvir esse papo com a guarda baixa, assim, É tranquila. Femininamente. Femininamente. Entendeu? Escuta esse Isso. papo sem querer refutar cada argumento do que a gente tá falando. A gente tá conversando, E claro entendeu? que esse papo aqui, pô, a gente tem 1h30 de programa, não dá pra abarcar tudo, Claro. mas vocês falam Felizmente. muito mais disso nas suas redes sociais. Então, meninas, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Primeiro você, Cissa. Eu sou Cissa Rego Macedo, né? Cica Rego Macedo, né? Que não tenho cedilha. E eu tô lá no Instagram, também tô no YouTube, tem um canal do YouTube também do mesmo nome. Fala teus cursos também. E tem meus cursos também, que é o Decore a Casa, que é o meu principal, que eu falo ensina a decoração de todos os ambientes. E o Decore a Mesa, que fala de mesa, comportamento, etiqueta. Olha só. Que eu faço junto com a minha irmã, com a Ana Luísa, que a gente fala também de educação de filhos e do que você passa no comportamento relacionado à mesa. É muito legal. Muito bom. Então, vocês me encontram no meu perfil pessoal, que é Laís_Salles_Pinheiro. E no perfil pessoal eu compartilho mais a minha vida mesmo, o meu dia a dia, meu cuidado com as crianças, algumas reflexões, coisas que ainda não estão muito elaboradas e que eu gosto de pensar junto com as pessoas. Eu faço no meu perfil pessoal e tenho o perfil do Instagram mais profissional, que é o Entre Esposas. Que é um perfil em que eu trabalho. E que aí já é um conteúdo mais pronto, né? Por mais que eu abra caixinhas e pergunte algumas coisas, então é um conteúdo mais formativo. Eu melhorei muita coisa no meu casamento por causa do seu Instagram. Foi. Diálogo, principalmente o jeito suave de abordar. Só um testemunho. E a gente. Agora eu vou fazer o seu. E eu procuro trabalhar basicamente em 3 entradas, né? Que é a entrada. Então tem conteúdo para que a mulher entenda o que é essa vida interior. Né? Porque é muito... Eu tava pensando exatamente isso que vocês estavam falando. Como eu me portaria ante o meu próprio Instagram quando eu tinha 17 anos. Eu olhar para aquilo e falar, que mulher louca. Só que eu já estive aí, eu já passei por isso também. Então, eu acho que nós 3 somos mulheres. Eu fiz medicina, fiz história, fiz direito. Então, o que isso quer dizer? Eu fui criada para estudar também. Eu fui criada para produzir, para trabalhar. Meus pais são separados. Eu tenho um irmão. Minha mãe é médica. A minha avó é médica. A minha avó é separada. A minha outra avó também é separada, por mais que tenha sido dona de casa. Então, foi algo que, na verdade, a gente foi construindo e descobrindo no movimento de procura da essência. Eu já tô de novo falando de coisas e não apresentando meu Instagram. Mas, então, no conteúdo do feed do Entre Esposas e das caixinhas que eu abro, você vai encontrar essa parte de formação da vida interior. Uma parte que é voltada para essa dimensão do cuidado pessoal, que sempre tem essa dimensão da entrega, como você ser mais atraente, como você cultivar a complementariedade, né, sua relação conjugal, a sua intimidade conjugal. O conteúdo da parte mais voltada à sexualidade propriamente dita, eu tirei do Instagram porque ele ficou um Instagram aberto. E eu não me senti confortável de falar de coisas tão íntimas ali no Instagram. Então, tem algumas coisas, mas o conteúdo, assim, aulas que eu dou sobre isso, sobre tudo que eu abria nas caixinhas, né? Então, o significado, o sentido, a importância da mulher ter prazer e alegria na vida sexual, como ela pode conseguir isso. Isso é no curso. Aí é na comunidade Entre Esposas, que eu tenho uma comunidade que eu trabalho. Tudo aquilo que está ali de forma abreviada e pontual no perfil, eu tenho na comunidade. E os links das duas estão nas bios. Vão estar tudo na descrição, vai estar aparecendo aí pro pessoal na tela. E Lara,
Não, foi muito legal. Foi Agora muito temos bacana. que fazer sobre masculinidade, entendeu? eu acho que Porque tem eu que fico fazer. aqui no meio de vocês, eu entendeu? acho. Ouvindo. Nossa, é muito importante. É muito Entendeu? importante. Passamos acho. sobre masculinidade. Já vamos até levantar uns nomes com vocês aqui, desligando a câmera. Tá bom. Então, pessoal, Obrigada. nos vemos no Obrigada. próximo Conversa Muito bom, Paralela. gente. Maravilhosa. Foi Obrigada ótimo. pelo papo. Beijo, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.